O deputado bolsonarista Gustavo Gayer passou a maior vergonha do mundo ao provocar o Lindbergh Farias por conta da fala do Lula a respeito da Gleisi Hoffmann. Fala do Lula que foi descontextualizada e com muita, mas muita maldade e até mesmo cafajestagem, tiraram até mesmo, mudaram as aspas da fala do Lula. Porque o Lula não falou, coloquei uma mulher bonita, ele falou, coloquei essa mulher bonita. E há uma grande diferença no pronome aí. Mas a gente fala disso depois. Uma fala do Lula que não teve absolutamente nada demais. Aí vem o Gustavo Gayer e insinua que a Gleisi Hoffmann estaria se comportando como sendo uma acompanhante diante do Congresso. Só que o problema é que o Gustavo Gayer, ele não tem condições, com a ficha corrida que ele tem, de querer ficar fazendo provocações. Porque o passado dele é muito sinistro. E o que aconteceu? Tomou uma resposta do Lindbergh Farias que é pra ficar esperto, enfiar o rabo entre as pernas e calar a boca. E agora pode ser denunciado na PGR, pode ser denunciado no Conselho de Ética e pode ser cassado. Mas ele também pode ser preso, porque ele tá com problemas na Polícia Federal por desvio de cota parlamentar. Mas vamos por partes, vamos por partes. Qual a melhor palavra para definir Gustavo Gayer? Bebum? É uma opção. O que você achou da fala do Lula? Foi uma fala machista? Estão descontextualizando a fala do Lula de propósito e de sacanagem? Gostou da resposta do Lindbergh Farias? Então deixa o like no vídeo, se você curtiu, e se inscreva no canal. Eu quero já começar mostrando a fala do Lula. Porque ele falou o seguinte, por ter colocado a Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais, que é o ministério que vai fazer a ponte entre o governo e o Congresso. O ministério estava sendo ocupado pelo Alexandre Padilha, que foi um péssimo ministro, e vamos ver agora a Gleisi Hoffmann, né? Como que ela vai atuar. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas... Não há absolutamente nada na fala do Lula. O Lula falou, eu coloquei essa mulher bonita se referindo a Gleisi Hoffmann. Eu coloquei a Gleisi para fazer isso. Ele não falou, eu coloquei uma mulher bonita. Porque poderia ser visto como um problema? Porque aí ele estaria caracterizando como sendo a única característica daquela pessoa o fato dela ser bonita. Mas não foi isso que ele falou. Essa mulher, bonita. Foi o que o Lula falou. Agora, eu não vou cobrar entendimento de semântica, linguística, de patriotário e principalmente de bolsonarista. Aí veio o Gustavo Gayer, de um modo completamente cafajeste, provocando o Lindbergh Farias. Falou que marcou o Lindbergh, perguntou assim, aí você não vai fazer nada, o presidente oferecendo a sua namorada, porque a Gleisi é a namorada do Lindbergh, oferecendo a sua namorada, como se fosse uma garota de programa, um cafetão, para gangues, né? Uns termos chulos que não cabem para um deputado, né? Ele poderia criticar a fala do Lula? Poderia. Olha lá, o Lula oferecendo a Gleisi. Seria de mau tom? Seria. Mas ele até poderia fazer essa crítica. Agora, marcar o Lindbergh Farias e pedir uma posição, aí levou. Por quê? Porque o Lindbergh chamou ele de homicida e outras coisas mais. E aquela história, fala o que quer, ouve o que não quer. O Gustavo Gayer deveria ter ficado quieto, em silêncio, porque quem tem o telhado de vidro e a ficha corrida que ele possui, não tem moral para falar nada, muito menos para provocar. Muito menos para provocar. Se fosse eu, no lugar do Lindbergh, eu teria falado outras coisas. Eu teria falado o seguinte, olha, agora a gente consegue ver que o deputado Gustavo Gayer não somente dirige embriagado, ele faz outras coisas também. Ou ele poderia falar, o homicida bebum do Gustavo... Poderia ter falado isso. Mas ele foi muito polido. E antes de nós comentarmos sobre quem é o Gustavo Gayer, eu gostaria de mencionar aqui a atuação parlamentar desse cara. Como de vários outros bolsonaristas, que eles só querem a baderna. Por quê? Nós estamos com
a inflação de alimentos alta. O que o governo quer fazer? Reduzir a carga tributária para baratear. Uma medida conjuntural pontual. E os bolsonaristas estão se posicionando contra. Aquele tenente-coronel Zucco, aquele cara é um pastel também, começou a falar, não, porque isso afeta o livre comércio e tal, não sei o que tem. Ora, o que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos? Esse cara sabe o que é livre comércio? Trump tá impondo tarifas, barreiras alfandegárias. Isso afeta muito mais o livre comércio do que o Lula tá fazendo. Mas esses caras só querem o auê, só querem a bagunça, só querem a baderna e acham que podem ganhar campanhas presidenciais. Isso é uma palhaçada. Mas vamos falar sobre o Gustavo Gayer. Porque ele tem uma ficha, assim, muito interessante. Vou falar dele antes dele entrar na política. O Gustavo Gayer, ele já foi fichado. Já foi parado na delegacia. Porque ele tem um hábito, que não é um hábito muito saudável, pelo menos tinha esse hábito não muito saudável, de dirigir depois de ter tomado umas. Porque ele colidiu o carro dele no meio-fio e ele continuou dirigindo com a frente do carro destruída, até ser parado pela polícia. E ele tem, aí é um episódio assim muito ruim, claro, porque ele se envolveu num acidente automobilístico que resultou na perda da vida de 2 pessoas e deixou uma terceira paraplégica, paralítica, sem poder se mexer. Todo mundo comete erros. Esses nossos erros, eles acabam afetando em maior ou menor grau as pessoas que foram envolvidas. É claro que as pessoas que perderam as vidas, as famílias, as pessoas ficaram muito mais afetadas do que o Gustavo Gayer. Mas se você tem esse passado, não queira provocar. Comporte-se. Sabe? Mas não. E outra, em 2024, em outubro de 2024, houve uma operação da Polícia Federal contra o Gustavo Gayer. Porque ele e um sócio fizeram ali uma organização que estava captando recursos de cota parlamentar. Só que essa organização, os donos, os sócios, eram crianças de 1 a 9 anos. Mas que é isso? Os caras são hiper empreendedores? Chama o Ryan dos Santos para conversar com essas pessoas. E a Polícia Federal está investigando esses casos também, um caso muito suspeito, muito estranho, que tem assim, cheiro de corrupção e problemas pesados. Essa fala do Gustavo Gayer sobre a Gleisi Hoffmann vai causar problemas para ele, muito possivelmente. Entraram com uma ação contra ele no Conselho de Ética da Câmara. Se bem que a gente sabe que o Conselho de Ética não vira absolutamente nada. Medidas judiciais vão ser tomadas contra ele também. E uma ação foi movida na PGR contra o deputado Gustavo Gayer. Passou do limite. Passou do limite. E isso não é retórica política. Ele poderia ter criticado o Lula e falar assim, o Lula se perdeu completamente o respeito a Gleisi, se comportou como um cafetão. Poderia ter usado esses termos. Seria sujo, seria, mas não da forma como ele fez. Ele tá falando, tá defendendo o Gleisi. Esse cara não defende ninguém. Absolutamente ninguém. Mas, bolsonarista, né? O que a gente pode falar sobre isso? E ele vem numa trajetória, numa família política já antiga lá em Goiás. Mas, não vamos perder mais tempo com esse cara não.